Nesse episódio vamos trocar uma ideia sobre as opções de sistemas que você tem caso não queira se render aí ou se limitar ao Android que a sua operadora de smartphone te entrega aí por padrão, né? Te empurra a goela abaixo. Fala Pinguim, HackerCast na área. Sim, você está no podcast do projeto Hacker Linux. Para você que está assistindo aqui pelo YouTube, eu disponibilizei esse episódio por aqui, mas o HackerCast não é disponibilizado aqui em formato de vídeo. Geralmente eu disponibilizo ele para as plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, entre outros, Anchor. Então acompanhe o HackerCast por lá, vai estar aí o link na descrição do vídeo. Aí para você que quer uma navegação mais segura, não deixe aí de procurar por uma VPN de qualidade. A NordVPN tem planos que cabem no seu bolso. Link vai seguir aí na descrição para que você tenha acesso a uma VPN de qualidade para ter uma navegação muito mais segura. Pois bem, no mundo mobile, nós vemos reféns aí atualmente basicamente de dois sistemas operacionais, né? O Android e o iOS. O Android da Google e o iOS aí desenvolvido pela Apple. Com todos os outros sistemas aí mobiles basicamente tendo naufragado pelo caminho, como o Windows Phone, o Firefox OS. Temos alguns outros sistemas operacionais aí engateando, né, como os Linux Mobile, aí, o Purins OS, tem o Ubuntu Touch, Postmarket OS. Eu falo disso melhor no episódio que eu fiz sobre Linux Mobile, né? Mas assim, quanto ao Android, que acaba sendo o sistema operacional mais utilizado aí na maioria dos smartphones pelo mundo, não só smartphones, dispositivos móveis em geral, o Android acaba sendo uma opção viável, inclusive se você não quer aí dar o valor de um rim por um smartphone, né? Quer ter um smartphone de uma boa qualidade, mas não quer pagar um valor super alto por isso. Então, os dispositivos com Android acabam sendo uma excelente opção. O Android, para quem não sabe, né, o Android, todo mundo fala o Android da Google e tal, mas o Android não foi criado pela Google, tá? O Android ele surgiu em 2003, na cidade de Palo Alto, na Califórnia. Ele foi um projeto ali desenvolvido por alguns empresários, como Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White. Esses empresários, eles já eram ali no ramo da tecnologia, eles fundaram a Android Inc. E na ocasião, o Rubin descreveu ali o Android, né, como uma solução que seria para o seguinte fim: dispositivos móveis mais inteligentes e que estejam mais cientes das preferências e da localização do seu dono. No início, a empresa desenvolvia todos os seus projetos dessa forma secreta. Essa era a ideia original, né? A ideia original do Android era para estar ali em câmeras digitais, em dispositivos móveis, e aí eles viram que o dispositivo móvel aí, de maior sucesso na época eram os celulares, né? Que ainda nem eram smartphones, né? E aí eles começaram a voltar para esse ramo. E é lógico, eles desenvolveram esse projeto do Android focado ali no open source, baseando o seu sistema no kernel Linux. Pois sim, o Android é um sistema Linux. E aí em 2005, né, a Google adquiriu o Android, cresceu os olhos ali em cima do projeto, adquiriu ele e assim nasceu esse casamento aí da Google com o Android. O Android se tornou um produto da gigante aí de pesquisas Google, né? Assim ela criou a Google Mobile, e aí mais para frente ela criou até uma divisão de smartphones aí, a divisão Pixel e tudo mais. Voltando aqui ao Android, apesar do Android ser baseado no kernel Linux e tudo mais, ter essa cultura open source, software livre, código aberto, tudo misturado,
A Google, que não é boba nem nada, ela possui algumas de suas ferramentas, alguns recursos de código fechado. Para isso ela desenvolveu a própria biblioteca, a Bionic, que é baseada no Java. Isso rendeu processo, teve um problemão aí que a Google enfrentou, inclusive. Mas o que acontece? Ela desenvolveu algumas ferramentas de código fechado, então ela mescla ali as soluções de código aberto com suas soluções de código fechado, né? Digamos que a galinha dos ovos de ouro, alguns segredos ela esconde. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas que não curtem muito essa parte fechada da Google e querem não depender dela para tudo. Fora isso, né, as fabricantes de aparelhos, de smartphones que contêm o sistema operacional Android costumam dar ali entre 2 a 3 anos de atualizações para novas versões do Android. Então você comprou agora um smartphone em 2023 ou você que comprou um aparelho em 2020, geralmente você tem atualização de 2020, 2021, 2022 e olhe lá. Porque às vezes, vamos supor, você compra um aparelho agora, os aparelhos têm que chegar com o Android 13 para atualizar para o 14 para o 15, certo? Mas o que acontece? Você compra o aparelho, ele está no Android 12 ainda. Aí você liga ele tem uma atualização para o Android 13. E depois ele tem uma para o 14, olhe lá, e vai ficar a cargo da empresa, da boa vontade da empresa, disponibilizar mais uma versão do Android ou não aí para o seu aparelho. Isso gera alguns problemas, porque enquanto a Apple tem aí os seus iPhones quase todos na mesma geração do iOS, né, ela dá um suporte muito maior aí, muitos anos a mais. Você tem Android, você tem dispositivos smartphones com Android 10, com Android 9, com Android 11, com Android 12, com Android 13, daqui a pouco com 14, 15 e por aí vai. Então é complicado, né? Quem tem um aparelho, quem compra um aparelho não fica satisfeito em saber que o seu aparelho vai ficar defasado daqui a 2 ou 3 anos. Ainda mais dependendo do dinheiro que você investiu no mesmo. Eu lembro agora, por exemplo, de um vídeo que eu fiz, inclusive eu vou citar um desses sistemas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu vou falar sobre uma custom ROM voltada para segurança, entre outros. Eu vou citar diversas custom ROMs aqui, eu vou explicar o que é uma custom ROM, que são aí as variações do Android. E o que acontece é o seguinte, um exemplo, o Galaxy S3 ele foi lançado em 2012. Ele teve suporte a atualizações até o ano de 2015. Vamos supor que em 2016 você quisesse comprar ou você tivesse ainda com seu S3 ali, ele estivesse funcionando bem e você não quisesse se desfazer dele. Pois é, ele já não tinha mais suporte a atualizações. Inclusive, o presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele assumiu a Casa Branca ali no ano de 2017, ele colocou os serviços secretos americanos em todo mundo maluco, porque ele estava com o Galaxy S3 em 2017, que só teve suporte a atualizações até 2015. Então ele deixou a CIA, o FBI, todo mundo maluco, louco. Pô, não, você tem que trocar de smartphone, como assim? Não, meu aparelho aqui funciona, quero continuar com ele. Então isso causou uma certa dor de cabeça ali para os serviços de inteligência, né? Que ele tinha que ter um aparelho seguro. Como você vai ficar com um aparelho defasado? É que nem tinha umas fotos, algumas coisas rodando aí do Vladimir Putin com um computador contendo o Windows XP aí em pleno 2020, em pleno 2021. Pode ser montagem, isso com certeza, né? Mas assim, é uma coisa surreal. É muito fácil de alguém hackear, de alguém invadir, de alguém explorar uma vulnerabilidade de um sistema que não está recebendo mais atualizações. Se eles já fazem isso com sistemas que estão recebendo atualizações, quem dirá alguém que não está, um sistema aí que não está recebendo mais atualização há vários anos. O que acontece? Eu expliquei aqui um pouquinho sobre a história do Android, eu expliquei sobre a biblioteca Bionic e a parte de código fechado que tem, que o Android ele mescla um pouco da parte fechada com a parte de código aberto. E o que acontece? Existem algumas opções
para você que não quer depender da Google para tudo. Existem algumas opções de sistemas baseados no Android, porque se as distribuições Linux, os diversos sistemas baseados no kernel Linux são chamados distribuições, distros, nós temos Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Manjaro. O Android, ele é um sistema operacional baseado em Linux, que possui o kernel Linux, que ele possui, digamos que as suas próprias distribuições, e o nome dessas distribuições são as ROMs customizadas, ou CustoROM, que são modificações ali do Android original da Google. Por quê? O Android em si, ele é distribuído de código aberto através do Android Open Source Project, ou AOSP. Assim como a Google ela faz com seus demais projetos, como o Google Chrome, por exemplo, que ela distribui ele de código aberto através do projeto Chromium. O projeto é desenvolvido de maneira aberta e depois a Google pega ali os 90% que foi desenvolvido, 80%, 90%, 95%, e coloca aquela pequena base fechada por cima, ali alguns segredos, algumas coisas, no Google Chrome, no Android e nas demais ferramentas, né? Contendo ali alguns dos seus segredos para otimizar o software e também para rastrear você, para te vender anúncios, para saber o que você está falando, o que você está comentando, onde você está indo, para que os anúncios venham aparecer para você de maneira mais adequada, para que ela possa vender esse conteúdo para os anunciantes, porque ela te dá o Gmail de graça, ela te dá o YouTube de graça, ela te dá Google Fotos de graça, Google Drive de graça, mas quando o produto é de graça é porque o produto de fato é você, né? Ela te fornece isso para que ela tenha algumas informações suas e possa te vender anúncios, vender para o anunciante. Ó, esse aqui está querendo comprar um smartphone agora, esse aqui está querendo comprar uma bolsa para a esposa, essa aqui está querendo comprar uma maquiagem nova e por aí vai. Partindo desse ponto, algumas comunidades, né, que colocam as mãos nesse Android base, que é o open source, alguns desenvolvedores, eles decidem fazer ali as suas próprias implementações, para não depender da Google para tudo, chegando, né, a ser desde pequenas mudanças até sistemas totalmente construídos ali por cima, né, quase que do zero, pegando ali um Android só como padrão e reconstruindo quase tudo por cima. Essas ROMs chegam a tal ponto de desenvolvimento que se tornam até melhores do que algumas fornecidas por fabricantes ali dos smartphones, como pela Motorola, Sony, LG, entre outras, mesmo não tendo a bênção ali da mamãe Google, tá? Como as fabricantes têm. O que acaba desbloqueando diversos recursos em muitos smartphones, né? Muita gente fala que com uma CustoROM a câmera está funcionando melhor, que a bateria está durando mais, porque você consegue fugir, por exemplo, da obsolescência programada. Se você tem um Android ali 12, 13, 14, que depois de um ano ele tem um algoritmo, alguma coisa ali para ele diminuir a potência do seu aparelho, a velocidade, para ele começar a travar, para que você venha adquirir um lançamento mais recente, pegando aquele Android de código aberto, esse sistema base que é feito não tem isso. Então você vai fugir um pouco dessa obsolescência programada, né? A gente vê isso aí recentemente com a Apple, que chegou a revelar que perto do lançamento do iPhone chegam atualizações para deixar os iPhones um pouquinho mais lentos, para forçar o público a querer trocar, né, pelos iPhones mais novos. E é claro que isso acontece também no mercado aí dos Androids. Isso é algo que o mercado traz. Então, essa parte open source do Android permite, digamos que, fugir um pouco disso. Eu fiz a instalação de algumas CustoROMs no antigo celular da minha mãe, o Redmi 7, ele de uma carroça ficou voando. É um aparelho antigo, diga-se de passagem.
Bom, aí você me pergunta, beleza, Raik, já entendi um pouquinho dessa parte aí da custom e tudo mais, mas é muito complicado fazer uma instalação de custom e quais custom que eu tenho aí disponível, né, para poder instalar no meu aparelho, no meu smartphone? Bom, primeiramente, o processo de instalação de uma custom que eu posso aqui trazer para você já para te adiantar, não é um processo tão complicado. Mas ele começa pelo desbloqueio do bootloader do seu aparelho. E esse método ele varia de fabricante para fabricante. Recentemente eu fiz um vídeo de desbloqueio de bootloader de smartphones da Xiaomi no canal Hack Linux. Em breve aí eu estou pretendendo trazer de desbloqueio da Samsung, OnePlus, mas pesquisando aí no YouTube, pesquisando aí nos buscadores, você vai encontrar em blogs, você vai encontrar vídeos que vão mostrar como desbloquear o bootloader para o seu aparelho, pois cada fabricante, cada aparelho é uma maneira diferente. E outra, tem esse desbloqueio de bootloader de aparelhos da Xiaomi, por exemplo, com a MIUI de um jeito e os que não têm a MIUI é de outra maneira, né? Eu tenho uma matéria no blog que mostra que é bem mais simples os que não têm aí a MIUI. Então, tem essas maneiras. Você descobriu como desbloquear o bootloader do seu aparelho já está apto para que você faça a instalação de uma custom, beleza? E aí você desbloqueou o bootloader, né? Tem aí alguns vídeos no canal de instalação de custom que vão te guiar nesse processo. Aí você tem duas opções. Você pode instalar uma ROM voltada para o seu próprio aparelho. Você vê o modelo, o nome do seu modelo. Cada aparelho tem um nome, um exemplo. Um OnePlus 5 é o Cheeseburger. O OnePlus 9 é o Lemonade. Eu estou falando esses porque é o nome mais fácil, né? Porque tem aparelho que é IoTech, IoLio, não sei o que. São várias siglas que para eu pronunciar aqui já seria difícil. É complicado. Então, assim, dependendo do aparelho, tem um nome, ele tem um nome técnico. Não é só OnePlus 5 e tal, ele costuma ter um nome técnico. Coloca-se no Google ou no buscador, no DuckDuckGo, quando você for buscar especificações aparelho tal. Geralmente tem alguns sites que mostram todas as especificações do seu aparelho, câmera, processador, quanto de bateria e tal, e aí nessas especificações ali diz o nome técnico do seu aparelho. E aí você começa a pesquisar, custom ROM para o aparelho tal, né? O Samsung costuma ter o problema ainda das versões aí com processador Exynos ou Snapdragon. Você tem que se atentar quanto a isso também. Aí você me diz, Hack, pesquisei, não tem uma custom ROM com Android mais recente para o meu aparelho, como é o meu caso nesse momento. Eu tenho um S9 Plus com processador Snapdragon que não tem uma ROM customizada para esse modelo. O que eu fiz? Eu procurei uma custom ROM genérica. Essa custom ROM genérica, ela é baseada no Android padrão. O nome dela e a sigla é uma GSI, que se chama. Eu tenho um vídeo lá no canal mostrando como instalar essa ROM customizada e genérica no dispositivo. E aí o que acontece? Ela vai funcionar na maioria dos aparelhos. Um aparelho ou outro pode ter um probleminha assim, tipo a digital não funcionar, a câmera ficar fechando, mas no meu caso, eu estou utilizando uma GSI no meu S9 Plus e está tudo funcionando, eu não tenho problema nenhum. Parece até que a ROM foi feita para esse aparelho. Eu fiz a instalação também de uma GSI num Redmi Note 11, ele também estava funcionando tudo bem. Às vezes que a digital demorava um pouquinho para desbloquear, mas às vezes, fora isso, tudo funcionando perfeitamente. Aí me direcionaram uma custom ROM que tinha para ele e aí eu fui instalei e não tive nenhum problema e acabei gostando muito dessa custom ROM. Bom, beleza, já falei um pouquinho do processo de instalação. Na verdade, alguns detalhes aí você vai ter que instalar. Se você está usando o Linux, pacote Android Tools, que aí você vai ter como usar o Fastboot, o ADB. São algumas coisas que você vai precisar utilizar caso você vá fazer a instalação de uma custom ROM
no seu aparelho. E eu tenho vídeos no canal que vão mostrar melhor isso, falando aqui você não vai ter uma experiência tão agradável. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é tão fácil. Poderia ser mais fácil. Pode ser que com o tempo esse processo se torne mais simples, mais fácil. Beleza. Você desbloqueou o bootloader e você se decidiu qual custom ROM você deve instalar no seu aparelho. Bom, essa pergunta, ela já me deixou pensativo há alguns dias. Ela me fez pesquisar bastante sobre as ROMs disponíveis no mercado. E dentre as mais famosas, a mais famosa é a Lineage OS. Por quê? A Lineage OS acaba sendo um projeto que derivou da Cyanogen Mod. Essa ROM, um projeto ali desenvolvido na França, ela pega aquele Android padrão de código aberto e reescreve ali uma custom ROM quase que do zero. A Lineage OS ela é um projeto gigantesco. Tem até uma parte ali nas configurações que tem uma logo da Lineage OS formada com os nomes de todo mundo que contribui. É muito legal. Então, assim, você consegue ter um projeto muito bem desenvolvido porque tem muita gente ajudando. E a Lineage OS, por ser esse projeto gigantesco, ter o auxílio de muita gente, ela acaba entregando uma custom ROM bem estável e quase todas as outras custom ROMs acabam se baseando nela para criar suas próprias ROMs. E aí eles desenvolvem alguns recursos ou outros recursos que ela não traz por padrão, porque ela é bem simples, ela não tem muitas opções de ícone, por exemplo. Mas ela está ali, ela funciona. O meu tablet, o Redmi Pad, atualmente está com a Lineage OS. E funciona super bem. É uma custom ROM que eu gosto muito. Eu tenho até adesivo da Lineage OS, eu tenho uma plaquinha da Lineage OS aqui no meu novo cenário aqui no canal e tudo mais. Então, é uma ROM que é das mais importantes, que acaba derivando diversas outras. É como se fosse mais ou menos no mundo Linux aí um Debian, da vida, que deriva diversas outras distribuições, um Ubuntu, por exemplo. E depois da Lineage OS, nós temos algumas outras custom ROMs. Por exemplo, eu já utilizei, eu tenho um vídeo no canal da Havok OS, que ela traz algumas customizações a mais de ícones, papel de parede, algumas customizações assim, modo jogo, que a Lineage OS não tem, para que você possa otimizar um pouco nessa parte de jogo, entre outros. Você tem a AOSP, que é mais ali vanilla, é mais Android puro, não tem tanta customização assim. Você tem a Evolution X, que já é uma custom ROM que tem muita customização, muitas coisas, padrão de ícone, configuração do sistema, configuração ali de bateria, Wi-Fi, brilho, entre outras coisas. Assim, você consegue mudar diversas coisas mesmo, cor de ícone, onde vai ficar a tal configuração, mudar o lado de coisas, posição de relógio, enfim. Você tem também outra ROM assim, que é muito forte nessa parte de customização, é a Spark OS. Também ela possui inclusive ali um painel de configuração bem diferente. Você consegue deixar ela assim de um jeito que eu não vi nenhuma outra custom ROM deixar até o momento. E a minha favorita das custom ROMs, é a CR Droid. Você customiza tanta coisa, cara. Você customiza a parte de Wi-Fi, a parte de rede. Para quem curte aí as ervinhas, tem como colocar até símbolo de erva ali, logo do sistema, entre outras coisas. Dá para customizar tudo, tema de ícones. CR Droid que eu instalei aí foi a última ROM que eu instalei no meu Redmi Note 11 antes de eu vender ele. É a ROM que está atualmente no meu S9 Plus, que eu falei, lembra aquela GSI que caiu como uma luva? Pois é. Eu instalei uma GSI da CR Droid no meu S9 Plus Snapdragon e está funcionando como se ela tivesse sido feita para ele. Funcionando tudo, é lógico, eu customizei ele todo, modifiquei diversas coisas,
para deixar o telefone ali mais agradável para o meu gosto, mas assim, tá muito agradável o uso no dia a dia. Então, eu curti muito a CR Droid. Agora, você me pergunta, que beleza, mas eu quero um sistema mais privado, eu não quero ser rastreado pelo Google, o que eu faço? Bom, uma opção que existe no mundo de custom-ROMs, existe um projeto chamado MacroG. O que ele faz? Através de engenharia reversa, alguns desenvolvedores criaram uma ferramenta, um script que emula, digamos assim, para que você consiga usar alguns apps, a loja, entre outros serviços que só funcionam com o Google Service, sem utilizar o próprio Google Service em si. Então você consegue ter um aparelho que, ao invés de ter a Google Play Store, você tem a Aurora Store, que é uma outra loja que proporciona aí você fazer a instalação de apps sem que o Google fique ali te rastreando, sabendo tudo que você tem, entre outros. Então, é uma maneira. O MicroG ele acaba sendo uma camada de segurança a mais nesse ponto. Existem diversas ROMs, tem uma linha da LineageOS, digamos assim, uma página dela só com variantes aí com MicroG para diversos smartphones. Mas se você quer mais segurança ainda do que o MicroG disponibiliza, uma opção para você é recorrer a um sistema como o iOS. O iOS foi desenvolvido aí por uma empresa francesa, é baseado na LineageOS e além de trazer o MacroG, o MicroG aí, por padrão, para que você não seja rastreado pelo Google aí o tempo todo, ele traz algumas ferramentas como o IoD Protect, que vai lançar algumas camadas a mais de proteção, vai bloquear algumas coisas, alguns rastreios e vai te mostrar o que está sendo bloqueado ou não, tentativas de rastreio, enfim. Fora outras ferramentas que ele tem muita ferramenta e você consegue desinstalar apps que vieram por padrão no sistema também. E você tem como contratar um plano pago deles. Eles têm ali um plano gratuito, né, que tem ali um certo limite de rastreio e tudo mais. E você consegue até contratar um plano pago que tem uma série de recursos que eu falei num vídeo só deles lá. Eu fiz uma review no canal a respeito aí do iOS e tudo mais. Aí é só você acompanhar que esse vídeo está bem completo. Existe uma outra custom ROM que promete aí uma grande privacidade também, que é a Graphene OS. Porém, o Graphene OS é limitado apenas nesse momento aos Google Pixels. Todos os smartphones da linha Pixel, desenvolvidos aí pela Google, um recurso que eles têm de diferencial dos demais é que eles permitem que você feche o bootloader após instalar uma custom ROM. Os outros aparelhos, se você fechar o bootloader, você vai bricar o aparelho, vai bricar o sistema, né? Vai ter problemas, aí vai ter que reinstalar, vai ter que abrir o bootloader de novo, vai ter que reinstalar. Então, Google Pixel não, você consegue, e digamos que ele é mais favorável ao esquema hacking, né? O hacking aí dos smartphones, dessa parte mobile. Então, existe essa ROM aí norte-americana, que é o Graphene OS. Apesar de eu ter visto aí muita gente reclamando, e parece que o desenvolvedor principal aí da ROM parece que ele deu umas respostas atravessadas a algumas pessoas que estavam ali tentando ajudar o projeto, alguma coisa assim. Ele parece que não foi muito bem associável aí com algumas pessoas, mas quem usa o Graphene OS no quesito de privacidade, de segurança, fala muito bem dele. E assim, se algum dia eu colocar as mãos em um Google Pixel, eu faço, né, uma review do Graphene OS lá no canal Hike Linux, até porque a instalação dele é super fácil. É via um app web, né? Você usa o Google Chrome, conecta o aparelho ali, desbloqueia o bootloader, conecta em modo fast boot, ele faz ali a instalação, você faz uns cliques ali pela página
e ele cuida de toda a instalação. É algo super prático, né? Eu acho que mais prático que isso, ou tão prático que isso, é a instalação do Ubuntu Touch que eu tenho lá no canal. É um appzinho que você conecta e faz toda a instalação. Não precisa utilizar a linha de comando. Talvez seja isso que ainda falta para as demais custom ROMs se familiarizarem mais, porque ninguém quer ficar tendo que utilizar linha de comando para instalar uma custom ROM o tempo todo. Bom, se esse mercado de custom ROM, seja para aparelho smartphone, seja para tablet, te agradou, deixa aí um comentário para quem está assistindo aí pelo YouTube, né? E fica atento que eu vou deixar aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado o link para que quem quiser adquirir um aparelho ou outro que eu faça instalação, que eu utilizei no canal para fazer uma review e tudo mais, e eu não vou ficar com todos os aparelhos que eu compro, alguns eu vou vender, então fica atento aí que eu costumo colocar pela OLX, que entrega aí para todo o Brasil, e por lá você consegue parcelar e recebe aí na sua casa sem problema nenhum. Bom, eu espero que você tenha curtido esse HikerCast, esse episódio feito aí especialmente para você. Tá liberado o meu curso de Linux, tá? Não perca a chance aí. Turma A, conteúdo completo, um valor um pouquinho maior, mas um conteúdo bem completo. A turma B, um conteúdo mais básico ali, até um intermediário, um valor bem mais em conta. Tá aí na descrição também. Não perca tempo e venha aprender Linux comigo. Foi um prazer estar com você nesse HikerCast. Espero você no próximo episódio. Não deixa de seguir, seja pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, Antena Pod, que é um excelente app, né, de código aberto que está disponível pela F-Droid para quem quer ouvir aí um podcast sem ser rastreado. Então não deixe de acompanhar. E até a próxima!